Então vamos trabalhar com os objetos, tá? Para valer. Agora vamos editar esses objetos e vamos ver o que acontece com eles. Primeira coisa, a gente precisa entender o conceito de vértice, aresta e face. A gente já meio que falou sobre isso, mas é legal que a gente tenha exatamente uma noção do que se trata, porque é o seguinte. Tenho aqui meu cubo, tá? O meu cubo é composto por... Vocês podem ver que no cantinho esquerdo aqui eu habilitei. Para vocês provavelmente não vai estar... Eu acho que o padrão do Blender não vai vir com isso aqui habilitado. O que eu fiz? Eu fui aqui nesse botãozinho aqui de overlays, aqui onde tem duas bolinhas, tá? E eu fui na opção Aesthetics, tá? Eu marquei a opção Aesthetics, que é justamente para nos dar a dimensão da complexidade dos objetos ou da cena. Então ele está mostrando aqui quantos vértices eu tenho na cena, quantas arestas e quantas faces, quantos triângulos também, quantos objetos, inclusive. Então, o que acontece? O que é um vértice? Um vértice é um ponto de referência, uma coordenada x, y, z. A gente não pode esquecer que, na verdade, trabalhar com 3D é trabalhar com matemática o tempo todo. A gente só não pensa nisso o tempo todo, mas é trabalhar com muita matemática envolvida, na verdade. Vai bater minha janela. Ah tá, não bateu. Então, um vértice é um ponto x, y, z, que tem uma referência de informação ali, de posição, e um vértice conectado no outro cria uma aresta. Então, um vértice é um ponto, uma aresta, né, um edge, é uma linha, uma conexão entre dois pontos. Quando eu tenho pelo menos três arestas, e todas elas conectadas entre si, ou seja, eu tenho três vértices, três arestas, eu posso ter um triângulo. Tendo um triângulo, eu tenho uma face. Então, na verdade, uma face ela pode ter mais de quatro vértices, que a gente tinha falado lá do N-gon, ser um círculo com uma face inteira, enfim, tudo mais. Mas uma face é quando eu tenho visualmente, né, um preenchimento de conexões de vértices e arestas, tá? Sendo bastante técnico, mas não precisa chegar tanto. Então, a face é o que eu vejo ali, né, o preenchimento dos nossos vértices. Muito bem. O que acontece? Por que eu estou mostrando isso? Porque são os nossos modos de trabalho, tá? Como é que eu posso alternar entre o que eu quero trabalhar aqui para editar o meu objeto, tá? Minha face, minha aresta ou o meu vértice. A gente precisa dar uma cuidada aqui em cima. Ó, quando eu tenho meu objeto, primeiro de tudo, quando eu tenho meu objeto, eu não posso alterar os vértices dele porque eu estou em modo de objeto, em modo de visualização. Eu preciso entrar no modo de edição, ou a tecla Tab. Tab entra e sai do modo de edição, para que eu possa manipular esses vértices, arestas e edges independente ou em conjunto, enfim, para fazer esse trabalho de verdade. Então, aqui em cima, quando eu estou em modo de edição, Edit Mode, aqui em cima, eu tenho a seleção de vértice, a seleção de aresta, né, os edges, ou a seleção de faces, né, que é a terceira opção. E cada uma delas tem exatamente a sua mesma ideia. Né? Então aqui vértice, posso selecionar um vértice, se eu segurar o Shift eu seleciono mais de um, se eu segurar o Shift e clicar em cima ele faz a seleção e desfaz a seleção, padrão, né, do Windows. Posso clicar e arrastar para selecionar mais de um vértice, sem problema nenhum. Posso trabalhar com o modo de arestas, então eu vou ter que clicar na linha, ou clicar e arrastar para selecionar mais de uma linha. E eu posso trabalhar no modo de faces para pegar direto aqui o que a gente quer da face. Sempre que a gente está começando, eu tenho a impressão de que parece que trabalhar com face é sempre mais fácil porque a gente está pegando um volume, mas na maioria das vezes é o contrário, os vértices têm muito mais controle. No Blender, a gente pode ativar ou não os gizmos, que são aquelas setinhas, tá? Da onde a gente enxerga do que está acontecendo. E os gizmos do Blender, eles estão aqui no painel lateral esquerdo, tecla T, de Tab, por exemplo. Tecla T, ó. Então eu habilito ou não. O meu modo de trabalho eu nunca deixo ele ativo porque eu costumo utilizar o G, o R e o S para trabalhar. Mas vocês podem habilitar essas opções aqui, ó. Movimento, rotação, escala e o gizmo de transformação completo. Então, o primeiro, ele vai nos dar a perspectiva ali, a ideia, né, de clicar, ó, e arrastar a setinha, o gizmo, o vetor, a gente pode chamar como quiser, né? O gizmo é o conjunto, né? O gizmo é o nome para isso. Mas são três vetores, ó, então eu posso arrastar. Ou então selecionar a aresta, clicar e arrastar ó, no eixo Y, eixo X, eixo Z. Uma coisa legal aqui
é que a gente tem essas três cores, né? O X vermelho, o Y verde e o Z azul. Isso é padrão da indústria de 3D. Então, qualquer software que vocês forem trabalhar, vai trabalhar com essas três cores nessa ordem. Às vezes, inverte a ordem de rotação, ou seja, por exemplo, na Unity, o Y é para cima. No Blender, o Y é para... Nossa, me perdi agora total. O Y é para frente, para trás. Sei lá, não me lembro agora, acho que na Unreal é igual ao do Blender, só que o Y é pra frente, enfim. Mas ele pode mudar a ordem de rotação, tá? Isso tem uma questão técnica que eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas as cores e os nomes são iguais. Então vocês sempre podem trabalhar com X para vermelho, Y para verde e o azul é o Z. Beleza? Então eu posso fazer isso. Então eu posso trabalhar aqui manualmente com cada um dos nossos vértices, arestas ou edges. Posso também trabalhar com rotação. As cores se mantêm, então a gente sempre sabe o que está acontecendo, né, com relação às cores. Quando eu rotaciono um vértice, na verdade eu não tenho informação nenhuma sendo alterada, porque eu só tenho um ponto. O vértice é um ponto de referência. Mas quando eu pego 2, eu já consigo ter algum trabalho. Ou, no caso aqui, a aresta, tá? Ou, no caso aqui, a face, certo? Posso trabalhar também com escala, mesma coisa, ó, só que daí fica um quadradinho na ponta. Posso trabalhar com escala, tá? Eita. Certo? Para fazer o nosso cubinho ficar todo deformado. E eu também posso trabalhar com o último gizmo aqui, né, o gizmo de transforme, que ele tem as 3 opções ao mesmo tempo. E daí a gente tem que tomar cuidado para não fazer muita bagunça, porque é muito fácil. Porque eu tenho aqui a setinha na ponta, eu posso ter a setinha de escala e eu posso ter a rotação tudo junto. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado onde a gente clica. Para quem está começando, na verdade assim, é um método de trabalho. Muitas pessoas até que têm muita experiência na área trabalham com os gizmos ativos e preferem trabalhar arrastando o gizmo. Eu faço isso de vez em quando, não faço sempre. Mas é só por questão de hábito, não é ter mais prática ou não. É método de trabalho. Quanto a isso não tem certo e errado. Porque daí é o método de cada um que funciona para cada um, tá? Só que o que acontece aqui? Eu acho que é mais normal, é mais convencional para quem está começando a utilizar os gizmos. Eu estou enxergando o que eu estou pegando e para onde que eu estou arrastando, tá? Mas uma coisa que eu não cheguei a falar exatamente nas primeiras aulas lá, eu vou deletar meu cubo que ele está todo deformado. Ó, é o conceito de trabalhar com movimento, rotação ou escala. Opa, eu ativei aqui o modo de render. Ou escala em um eixo específico. Então, por exemplo, eu posso clicar e arrastar para movimentar o meu cubo no eixo Z. Se eu apertar a tecla G de movimento, eu movimento livremente. Se eu apertar a tecla G e em seguida, eu não cliquei em nada, apertar a tecla Z do eixo Z, ele trava a minha movimentação no eixo Z. Tá? Repare o seguinte, apertei o G, né, de grab, de movimento, apertei o X. Ele travou no eixo X. Se eu apertei o eixo X e, não era o X, era o Z, eu não preciso cancelar e fazer de novo, eu só aperto o Z. Ou o Y. Então isso é bem interessante, porque isso funciona tanto para rotação, ó, R, rotação em X, né, no caso RX, Z, Y, ou então eu quero fazer escala em X, apertei Z, escala em X, escala em Y. Tá? Então isso é muito interessante porque faz com que a dinâmica de trabalho seja outra. E de novo, para quem gosta de trabalhar com atalho, que nem eu, é uma maravilha. Para quem não gosta, beleza, usa o gizmo e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Tá? Eu queria mostrar os métodos de trabalho, né, de como trabalhar com vértice, enfim, edge ou faces. E eu também posso trabalhar com mais que uma opção. Por exemplo, eu estou clicando aqui porque eu estou no modo de vértice. Tá? Eu não consigo clicar na minha aresta. Mas caso eu queira selecionar vértices e ou arestas, eu posso segurar o Shift, clicar aqui em cima, e daí eu consigo selecionar tanto a aresta quanto o vértice. Então facilita também o meu trabalho. Se eu tiver os 3 ativados, aonde eu clicar é onde eu peguei. Se eu clicar no vértice, eu peguei o vértice. Se eu clicar na aresta, eu peguei a aresta. Se eu clicar na face, eu peguei a face. Tá? Conheço algumas pessoas que gostam de trabalhar assim. Eu não me acostumei muito a trabalhar assim, então, de novo, só uma questão de prática, ok?
Eu acho que é isso, sobre o movimento dos vértices, sobre a movimentação de vértices, arestas ou faces. Uma coisa também interessante é que a gente tem o gizmo tanto no modo de objeto quanto no modo de edição, né? Ele muda porque muda conforme a minha seleção. Tem outras maneiras de trabalhar nesse sentido de, ele está botando o gizmo onde eu estou selecionando, ó. Existem outras maneiras de trabalhar que a gente vai fazer no próximo vídeo, quando a gente for fazer trabalho de ponto pivô, tá? E não se esqueçam também que tem aqui uma pegadinha. Ó, o meu cubo aqui ele tá original, tá? Zerei a rotação, zerei a posição, certo? Muito, muito relevante isso aqui. Se eu rotacionar o meu cubo no modo de objeto, eu tenho como dar um Alt R e ele volta para a rotação original. Se eu entrar em modo de edição, selecionar tudo, que aliás, para selecionar tudo a gente aperta A de All, né? Ou eu aperto de novo, ele tira a seleção. Não, nessa versão, aperto 2 vezes o A, ele tira a seleção. Apertei o A, rotacionei. Joia. Deixar tortinho aqui. Certo. Saí do modo de edição, a minha rotação está zerada. Ou seja, qualquer coisa que eu faça dentro do modo de trabalho de edição, ela não tem o controle geral aqui do que eu fiz. Então, por isso que existe esse modo, mais um motivo bom do porquê que existe o modo de objeto e o modo de edição. Caso eu queira só movimentar e dar uma inclinadinha, a gente faz no modo de objeto. Caso eu queira efetivamente manipular o meu objeto para que ele seja rotacionado, que ele seja torto, que ele não seja reto, enfim, tudo mais, a gente faz no modo de edição. De maneira geral, eu consigo dar um Ctrl Z até, ó, porque eu acabei de fazer isso. Mas se eu estou trabalhando há 1 hora, é impossível eu voltar o suficiente para chegar nessa etapa aqui. E potencialmente eu teria estragado outras coisas no meio do caminho. Então tomem cuidado com isso também, tá? Então, acho que foi um apanhado de coisas, mais alguns atalhozinhos aí, mas a gente vai repetindo eles ao longo de todo o percurso, então não tem problema. E é isso. Então vamos para a próxima etapa, para a gente poder trabalhar com ponto pivô e finalmente trabalhar com algumas coisas bem interessantes aí, que é de manipular os objetos.